Galera, iniciando a aula, beleza? Sejam bem-vindos a todos aí, João Pedro, fala Cleitão, Guilherme, muita gente faltando aqui, inclusive muita gente que voltou, né? Não entendo essa galera, a galera volta, mas não aparece, é difícil. Giovanni tá online, Claudião, não sei, não apareceu, Vitor Milhões foi um dos primeiros a voltar e não tá aqui, Vitor Gastaldi, Peloso. Cobrar essa galera, pegar no pé dessa galera e dar uma chuva de arroba aqui. Over everyone. Vamos lá. Vamos meter marcha já. A aula já está sendo gravada, beleza? Galera, eu vou compartilhar a tela aqui, que a gente vai iniciar já falando sobre a semana. Vamos ver aqui quando eu compartilhar a tela aqui se vai dar crachada, porque ele, quando eu abri o OBS ali, ele deu uma crachadinha ali, não entendi por quê. Então, deixa eu só dar uma olhada para ver se ele vai crachar. Não tô entendendo, quando eu for pro Rio agora, eu vou deixar o meu computador no concerto para ver o que é que tem, para ver se ele consegue identificar o que é que ele tem. Porque de fato eu não sei o que é que tá rolando, computador 00, né? Tem um tempinho de uso, mas nada muito tempo não. E vamos lá. Então eu quero já iniciar já essa aula de hoje. A gente vai falar sobre essa semana, né? Eu já compartilhei tela para vocês, espero que vocês entrem. Essa semana nós já tivemos aqui o feriado dos Estados Unidos, certo? Hoje foi dia do trabalho nos Estados Unidos, a gente não entra, a gente não executa, a gente não faz nada, absolutamente nada, porque feriado a gente já sabe como é, né? Feriado a gente não tem interesse em estar operando por causa do algoritmo e a prova viva disso é esse preço de hoje, não sei se vocês viram, inclusive corrigi um seguidor, né? Corrigi um seguidor para que ele não cometa os mesmos erros que alguns cometem. Eu não tenho obrigação com o seguidor, né? Na verdade, para o seguidor eu tenho que meter ali o conteúdo gratuito e ajudar ele como eu posso, mas eu gosto de dar também os palpitezinhos para ajudar a galera, né? E aqui a gente vê o preço. Porra, vai haver a entrega? Vai haver a entrega, né? Isso aqui é óbvio, porque o algoritmo, querendo ou não, ele trabalha, né? Mas isso não é uma entrega, né? Olha aqui, quando a gente desce aqui pro tempo gráfico menor, a gente vê que é rifa, né? É aquela parada, é rifa, de fato rifa. Abre CME Open aqui, faz 9,6, chega aqui, faz o Inversion for Value Gap, né? Meio que Market Maker by Model, acaba até entregando aqui, inclusive, né? Até a high, né? Você vê que mesmo com o algoritmo off, né? O algoritmo off não, o algoritmo on, mas em feriado sem volatilidade, ele acaba entregando só para a gente ver que é possível, né? Fazer o que a gente faz. E aí eu vou falar sobre a semana. Sejam bem-vindos a todos que estão entrando aí, tá? Amanhã nós já vamos ter o PMI industrial às 10h45, né? A gente tem uma projeção de 53,3, que é extremamente positiva para o mercado. A anterior foi de 49,8, ou seja, muito provavelmente a gente vai superar, mas a gente não sabe ainda se isso vai bater o martelo. E 15 minutos depois a gente tem outro PMI, né? Que é o ISM, né? Então, eu aconselho dar uma olhadinha às 10h45, né, para ver como é que ele vai fazer. Depois, às 11 horas, também haverá outra volatilidade. E aí a gente resolve entrar, beleza? Então, a partir das 11 horas ali, eu recomendo, né, que tenha a melhor entrega de preço. E quarta-feira, isso na terça-feira, né? Feriado hoje, aquela velha consolidação, né? O preço de abertura basicamente fechando no mesmo preço, né? Dojizinho assim, típico de segunda-feira, ainda mais de feriado. E nós temos algumas coisas interessantes aqui no gráfico, só que a gente vai ter que destrinchar isso com o calendário, né? A gente vai ver aqui o PMI amanhã, duas notícias uma atrás da outra. Quarta-feira nós temos ofertas de emprego, né?
mas a gente sabe que não é tão volátil assim, né? A oferta de emprego não é aquilo que a gente espera de volatilidade. Quinta-feira, sim, nós temos a variação de empregos privados, pedidos iniciais para seguro-desemprego, que, querendo ou não, é uma das notícias que acaba tendo uma pequena volatilidade ali. PMI, com certeza, a gente vai ver volatilidade e a gente vai ter duas notícias seguidas, né? De novo, 10h45 e 11 horas, então quinta-feira será um outro dia de volatilidade. E aí a gente vai ter o estoque de petróleo bruto sendo empurrado, que geralmente é 11 horas, né? Sendo empurrado para 1 hora da tarde. A gente sabe que malmente tem volatilidade. E aí a gente tem a nossa semana de payroll, né? Então, sexta-feira nós vamos ter o non-farm payroll, e a gente sabe como é que funciona, né? Tem alguns pontos de liquidez que eu acho interessante salientar no gráfico, que são essas eco-lows, né? O gráfico ele já vem de divergência, a gente percebe que o preço no S&P ele já limpa as máximas, né? Enquanto o Nasdaq ele não tem essa força para limpar. Mas claro, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Nós temos que esperar as confirmações para ver se o preço volta para limpar essa liquidez aqui. E a depender de como o preço se comportou dentro, a gente pode ver também o market maker sell model, né, que eu ainda não vejo nada assim tão clean não para um market maker sell model, beleza? Só vejo mesmo eco lows aqui mínimas iguais. Então, muito provavelmente esse seja o nosso próximo alvo, mas tudo vai depender de como ele respeite esses speed arrays que já estão trabalhando, beleza? Inclusive, sexta-feira fez um possível change state of delivery, já que a gente pode ter pego aqui, inclusive o detalhe é que 1º de agosto ele abriu, fez a high, fez a low e fez o fechamento aqui, basicamente um doji no mensal, certo? Um dojizinho positivo. Nós temos aqui agora, já com o fechamento do mês, nós temos agora sim um busy aqui, certo? Então, esse busy coincide com Ecoluz que está aqui abaixo da mínima, daquela mínima que a gente viu. Então, muito provavelmente, se o preço quiser subir, ele pode fazer esse movimento de institucional defluent drill e a expansão, beleza? Então, para quem está acompanhando, os alunos principalmente, é interessante manter essa análise em mente, né? Lembrar de tudo que a gente está falando hoje. E hoje eu quero fazer uma aula que eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês, assim como me ajudou. Eu estava em modo caverna esse final de semana, em modo analítico, né? De reflexão, de autorreflexão também. E eu acho interessante que vocês vejam tudo que eu vou falar para vocês aqui, porque a gente sabe, né? Qualquer noticiazinha, qualquer informaçãozinha tratando ali do mental, a gente já sabe que é de extrema importância. E essa aula de psicologia é aquela aula que a gente leva para a semana inteira, certo? Então, vamos lá. Galera, eu quero iniciar já essa aula falando. Tem alguém com o microfone aberto aí, é o Vitão. Eu quero já iniciar essa aula falando sobre esse vídeo. É um vídeo que eu vi. É um vídeo que ele aponta pra gente o nosso eu. Eu achei extremamente interessante porque esse nosso eu, muitas vezes oculto, né? Ele acaba sendo revelado quando passamos por determinadas situações. Situações essas que a gente vai ver aqui também, certo? Ao longo do estudo, beleza? Então, o título é A Psicologia Sombria do Trading, a autossabotagem explicada, beleza? É muito interessante esse vídeo. Quem quiser depois, eu posso até mandar o vídeo depois, mas é interessante que a gente foque aqui no aprendizado que tem aqui. E, claro, lembrando, a galera que tá chegando aí, seja muito bem-vinda, tá? Vamos estudar. Então, seguinte, Jadson, o microfone tá aberto, irmão. Então, a psicologia sombria do trading, autossabotagem explicada. O paradoxo do trader, desejo de ganhar versus medo de perder. A gente trabalha muito essa parte psicológica aqui dentro da mentoria, e quando a gente foca
na parte psicológica, graças a Deus, os alunos têm entendido que é o que é necessário para virar suas chaves, e graças a Deus, vejo muitos alunos virando suas próprias chaves. A gente bate muito nessa tecla da psicologia de trading e a gente acaba evoluindo justamente por isso, né? A gente trabalha muito essa parte psicológica. Então, esse paradoxo é uma coisa extremamente importante e algo a se refletir, né? Porque nós temos muito desejo de ganhar, mas também temos um medo de perder. E quando a gente entra nesse paradoxo, a gente acaba ignorando toda a parte racional que não era para ser ignorada. E eu, no meu começo, creio que 99% dos traders que hoje são profissionais passaram pelo mesmo processo. Eu boto 99 porque para você se tornar um trader profissional, você tem que bater aquela tecla, né? Que às vezes você vai ficar um bom tempo nela até você passar dela. E eu já começo com essa reflexão, né? Muitos traders não perdem porque não sabem técnica, mas porque lutam contra si mesmo. E, claro, eu pedi pro chat GPT organizar para mim, né, esse vídeo, né? Mas todos os meus insights, todas as minhas anotações, tudo eu que passei, né? Tem coisa que o chat GPT não vai trazer aqui, porque infelizmente o chat GPT, eu não acho ele bom, né? Ele não é tão bom quanto eu imaginei que pudesse ser. Tem coisas que, de fato, para mim, na minha visão de humano reflexivo, é muito limitado, né? Então, eu já começo falando sobre essa questão, né? Eu sempre bato na tecla aqui de que às vezes não é a técnica que vai te fazer lucrativo, mas sim a mentalidade. Eu sei que muitos alunos aqui já entenderam essa questão e eu quero aproveitar esse início para falar sobre uma coisa extremamente importante que eu estava refletindo enquanto eu estava estudando isso hoje. E foi o seguinte: eu pensei, olhando para trás, em todas as vezes da minha vida que eu estava dando muito certo no trading, assim, antes de virar a chave de fato. Todas as vezes que eu estava muito bem mesmo, eu estava bem primeiramente comigo mesmo. Eu estava sem reclamar, eu estava sem buscar muito, procurar ver sobre política. Eu estava muito focado em mim, muito focado no meu improving, né, na minha evolução pessoal. Eu estava mais focado em mim do que qualquer outra coisa externa que pudesse vir a ser notada por mim. E a maior verdade é que não é só a técnica. Claro que conta. Não vou ser hipócrita também e dizer que tudo que eu sei hoje não faz bastante diferença ali na hora da execução. Mas muito mais o mental, a autoimagem, como você tá de espírito, né? Como se você tá sendo coerente, né? Se você é um cara coerente e ético, né? É aquele cara que fala uma coisa e ele faz aquilo que ele tá falando, né? Então, para mim, esse cara coerente, ético, ele tem uma vantagem sobre os outros, né? É, Então, é interessante a gente refletir sobre a luta contra si mesmo, porque na verdade, quando a gente está na frente do gráfico, a gente está batalhando contra o eu invisível. Talvez aquele eu que você não queira enxergar que existe dentro de você. Inclusive, essa semana não, ontem especificamente, bloqueei um seguidor, porque, cara, eu entendo que tem pessoas na vida da gente que, que passa pela vida da gente que a gente vai agregar muito. Enquanto tem pessoas que elas não estão afim de que alguém agregue na vida delas. Primeiro, para que eu possa causar uma mudança na vida de vocês, primeiramente, vocês têm que estar receptivos a tudo que eu tenho para falar, né? Porque quando a gente tem nosso mentor, o cara ali que está nos orientando como inimigo, ou então quando como um cara que você duvida do potencial, ou então quando o cara que você acha que não é, né, um trader profissional, muito provavelmente você vai criar resistência também em tudo que ele falar. Então, por isso que eu tento provar o máximo que eu posso aqui para os meus alunos que eu sou real, journal, resultado, saques, quando eu acho que é necessário, né? E eu bloqueei esse cara por quê?
Eu sempre, quando eu adiciono alguém, ou alguém me adiciona, alguém me segue, eu dou boas-vindas, né? Acho que com todos aqui, pelo menos foi assim, eu dou as boas-vindas ali, pô, cara, seja bem-vindo, espero estar agregando ali na sua vida e tal, e seja muito bem-vindo, se sinta em casa. E aí, aquele que troca uma ideia, aquele cara que me responde com a educação e tal, eu já gosto de perguntar mais, né? Tirar uma pergunta do cara, pô, e aí, como é que tá a sua jornada? Para entender como é que aquele seguidor chegou até mim, né? E se eu posso ajudar ele de outra forma. Só que eu não sou o tipo do cara que eu já chego vendendo alguma coisa. Eu não chego e já vou falando para o cara, vamos, entra aqui na mentoria, porque às vezes o cara não precisa de mentoria, né? Apesar de achar que 90% das pessoas que nunca foram orientadas, 90 não, 99,9% das pessoas que nunca foram orientadas precisam, em algum momento da vida delas, um mentor, um orientador, né? Mas isso aí cabe a cada um fazer sua própria reflexão, porque o cara que tá. Eu penso dessa forma, né? Por isso que eu escolhi o Kainan para me ajudar em muitas coisas. Eu penso dessa forma. Se o cara tá na minha frente e o cara tá num estágio onde eu quero alcançar, eu tenho que ser humilde para entender que aquele cara tá um passo acima de mim e ele pode me agregar de alguma forma, né? E isso eu vejo muito no Kainan, né? Por isso que é o cara que eu resolvi investir mais ainda na minha carreira através dele, né? E não meço esforços se for para investir mais 15 mil, né? Para ir para um próximo nível. Porque só quem tá me acompanhando aí sabe que o resultado que eu tive esse mês, porra, caralho, velho, agosto foi o melhor mês da minha vida, né? Agosto foi o mês que eu de fato fiz lucro absurdos. E não foi em uma conta só. É o mais importante, é isso. Então, esse seguidor, ele chegou ali, eu dei boas-vindas e tal, e aí perguntei, cara, me conta um pouco mais sobre você. Só a resposta dele, eu já parei de responder a ele ali, porque ele não entendeu o que, é que eu queria, né? Ele já veio escamado, já veio já ferido, né? Já veio já mostrando para mim as feridas dele. E, cara, eu tenho cuidado com meus seguidores, mas os seguidores, assim como eu também já fui seguidor de alguém, a gente tem que entender que ninguém tem nada a ver com nossos problemas. E a partir do momento que a gente entra ali numa mentoria qualquer, o cara não tem a obrigação de resolver nossos problemas familiares. Eu faço isso aqui, brother, porque eu sou um cara que eu vim da psicologia. Para quem não sabe, eu larguei o curso de psicologia para justamente vir para cá, para esse mundo que é extremamente psicológico. Mas eu faço isso porque eu quero, porque eu gosto disso, porque é meu propósito ajudar as pessoas ali na vida delas, naquilo que eu vejo que dá para ajustar, que é familiar, às vezes, enfim, né? Eu faço porque eu quero, velho. Mas ninguém tem obrigação. Nenhuma outra mentoria aí, se o cara não fizer, o cara não tem obrigação. E aí ele veio, não quero curso não, cara, não quero fazer curso nenhum não. Eu falei, irmão, não tô te vendendo nada não, irmão. Só tô pedindo pra você me contar um pouco da sua história. Somente isso. Só que aí eu não respondi mais. Aí ele, não, cara, é porque eu vejo muita gente aí vendendo curso e tal, desculpa aí até isso aqui. Também não respondi mais, né? E aí, esse cara me mandou depois outras mensagens. Aí, cara, só posta take, não posta nada e tal, não sei o que. Aí, cadê seu resultado e tal? Aí, de tanto o cara me encher o saco, e olha que eu sou raro de fazer isso. Eu não faço isso nem para os meus alunos, que dirá, né? Se eu não me engano, eu só mostrei algum valor que eu tirei na semana ali para dois alunos, velho. Um que tava totalmente desacreditado de trading e o outro que ele tava falando também que não era possível viver de trading, tá ligado? Mas ele na cabeça dele, né? Eu tive que mostrar pra empolgar o cara, e o cara, tanto é que o cara voltou pra mentoria por causa disso. Né? Ele, pô, Filipão e tal, enfim. E aí esse cara me encheu o saco, mano. O cara tava me enchendo o saco, me enchendo os culhões. E eu entendo, porque eu tô falando isso nesse primeiro gancho aqui, né? A luta contra si mesmo. Presta atenção, eu não tô usando essa situação em vão, beleza? Presta atenção. Esse cara me mostrou que é extremamente egocêntrico. Extremamente egocêntrico. Ele falou que não precisa de nada nem ninguém. Ele falou que ele mesmo, por si só, já consegue ter os resultados dele. Só que eu fui olhar o perfil dele. É um perfil totalmente fake. É um perfil que é aqueles caras que só postam take, né? Quando tá dando take, né? E ele tava me criticando por isso e fazendo a mesma coisa no perfil dele. E aí eu já ignorei de fato.
né? Ignorei, joguei pra cima e deixei esse cara falando. Aí quando eu abri a caixinha, foi o ultimato dele, né? Eu abri a caixinha e ele falou assim: posta seus resultados. Não sei se vocês viram lá, né? Posta seus resultados e tal, não sei o que. Aí eu falei assim: eu posto até o saco se você quiser, bebê. Não posto meus resultados somente, posto até o saco se você quiser. Você quer? Aí, mano, eu tive que fazer. Eu não gosto, todo mundo, quem me conhece sabe, né? Eu venho muito da linhagem do Kainan, eu sigo muito o que o Kainan fala, tudo que ele fala eu escrevo e assino embaixo. E aí eu tive que mostrei 2, 3 saques ali pro cara, né? E aí o cara já veio já cheio de ofensa, né? De novo, cara, isso aí você tá sacando em mesa proprietária, cara. Eu quero saber de capital próprio. Quanto é que você tem de capital próprio? Você sacou em mesa proprietária, cara? Isso aí é saco de mesa proprietária, qual é? Não sei o quê. Aí eu vi, velho, que não adiantava de nada, tá ligado? Convencer esse cara, eu já larguei de mão. Postei o vídeo do stop, ele aí veio me elogiar. Eu só ouvi o áudio e ignorei. Falei, irmão, você tá chegando agora. Eu sempre postei as coisas reais, né? Um trader real mostrando as coisas reais. E deixei pra lá. Aí quando foi ontem que eu postei o e-book, ele pegou, mandou uma mensagem. Eu falei, velho, acho que chega pra mim. Porque esse cara, ele nunca vai vencer no mercado, não porque ele não quer ser mentorado por alguém, mas porque ele luta contra ele mesmo. E com certeza ele é um cara egocêntrico. E o cara egocêntrico, ele vai olhar pro mercado e ele vai dizer que o mercado está errado e que ele que deveria estar certo. Então, essa luta contra si mesmo faz parte disso que a gente está falando agora. O comportamento humano, ele é guiado por dois sistemas, que é justamente a busca pelo prazer e a evitação da dor. Todas as vezes que a gente está na frente do gráfico, a gente está operando a gente, nossos sentimentos. E não, quer dizer, o trader profissional, ele opera o que o gráfico está mostrando. Mas o trader amador, ele tem essa tendência de operar a si mesmo, operar os seus sentimentos. E justamente o comportamento humano, ele é guiado por esses dois sistemas, que é a busca de prazer e a evitação da dor. Então, no trading, isso gera uma contradição. Por que contradição? Porque a gente vai querer o lucro, certo? Obviamente, nós queremos o lucro rápido, mas ao mesmo tempo a gente tem medo de perder, porque é um paradoxo, né? É um paradoxo incrível que só o ser humano consegue. E aí vem aquele comportamento, né? É uma das partes do vídeo também. E ele fala que geralmente o cara, quando vende um mês muito bom, ou uma semana muito boa, ele tende na outra semana a vir um pouco mais deficiente. E isso é muito real. Né? Por isso que a gente tem essa mania de reduzir. O Tom Hogarth fala nisso no The Best Loser Wins, que a gente tem essa mania de dar um pouco para trás ali, quando as coisas são muito boas, né? Pô, tá faltando aluno aqui, cara. Então, de fato, a gente tem que ter esse estado de presença para a gente identificar dentro do nosso cérebro, do nosso raciocínio lógico ali, quando é que a gente está querendo muito lucro, querendo muito entrar de qualquer jeito, querendo muito fazer qualquer tipo de operação, e quando a gente também está com medo de perder, né? Esse conflito interno, ele vai criar decisões irracionais, setups abandonados, entradas impossíveis, e isso é muito real. Eu vou falar primeiro das decisões irracionais, de acordo com minha experiência de trading, do que eu já vivi, né? Uma das coisas mais reais é que às vezes a gente quer passar uma prova de mesa proprietária e aí a gente acaba vendo um candle subindo, um candle descendo e às vezes não tem setup nenhuma ali. Simplesmente o preço tocou em uma região até boa, mas não bateu setup, não bateu checklist, pelo menos ali 90% do checklist não bateu e a gente vai lá e clica com uma sede enorme de querer fazer alguma coisa. E essa decisão é totalmente irracional, porque a gente já não tá querendo mais operar o setup, a gente tá querendo operar nossas emoções. E aí acabamos por clicar em qualquer coisa, só porque o preço chegou num ponto, né? E aí a gente toma stop e a gente acaba entrando em conflito com nós mesmos, né? O setup abandonado, ele vem muito dessa questão também.
né? Dessa questão de você querer entrar em qualquer coisa e ver o preço tocar num nível até interessante, mas não ver mais confirmações, mas mesmo assim clica porque você quer sair do setup, você quer abandonar o seu setup para justamente chegar nessa questão de ter lucro. Ronald, acabou abrindo. Ah, foi. Acabou de ver algo no gráfico vou clicar. E além disso, também temos as entradas impulsivas, né? Que é justamente quando você acaba vendo coisa onde não tem e não espera tudo se desenhar e acaba clicando. Então, o insight que eu venho trazendo disso que não é falta de conhecimento, mas o excesso de emoção que paralisa ou acelera nossas escolhas. Então, todas as vezes que você se pegar com excesso de emoção, lembre que você tem que operar o mais frio possível, o mais neutro possível. O trader, ele não pode ser um cara emocional, ele tem que ser um cara onde ele mata o seu próprio eu, as suas emoções, ele mata o seu feeling, ele mata tudo aquilo que é emocional, porque geralmente quando operamos nossas emoções, operamos errado, né? E quando eu falo frieza, é desenvolver frieza mesmo, nesse sentido da coisa, no sentido de ser frio mesmo, de você olhar para o gráfico e dizer, foda-se esse candle subindo, foda-se esse candle descendo, foda-se se ele tá com a volatilidade monstra nesse horário, foda-se se esse candle subiu demais, enfim, né? Então, a gente tem essa mania de se deixar levar por um movimento grande, expansivo, né? E acaba saindo do que é racional, do que é lógico. E o que interessa, de fato, para o trader profissional é justamente ser lógico, né? É ser lógico, é ser muito lógico. Então, vamos para o segundo ponto, que é a autossabotagem como repetição inconsciente, certo? Inclusive faz um pouco eu trouxe alguns insights do livro da psicocibernética que eu tô lendo, e uma das coisas que a gente já nota aqui que a mente busca por coerência com a autoimagem. Se o trader se vê como fracassado, tenderá a confirmar essa identidade. Então uma das coisas que eu vejo muito se repetir nos traders amadores, inclusive naqueles que ainda estão se construindo, é a ausência de firmeza, a ausência de pulso firme. É aquele tipo de cara que ele até quer muito ser, só que ele não consegue ainda se ver como. E há uma grande diferença entre você querer ser trader profissional e você se ver como trader profissional e se respeitar, né? Eu vejo muita gente querendo ser trader profissional, mas o cara sequer abre o calendário econômico. Eu vejo muita gente querendo ser profissional, mas sequer tem uma rotina antes do mercado. Eu vejo muita gente querendo ser profissional, mas sequer faz o diário. Eu vejo muita gente querendo ser profissional, mas não tem paciência para coletar dados. Tudo isso requer frieza e muita frieza. Porque muitas das vezes você não vai fazer, você não vai querer fazer, né? Mas você tem que fazer. Você tem que fazer, tá ligado? E isso, infelizmente, é algo que a gente não pode mudar, velho. O profissional, ele tem que fazer aquilo que ninguém quer fazer, tá ligado? A realidade é essa, velho. Infelizmente, o que difere o profissional, né? O profissional do amador é isso, é fazer o que tem que ser feito quando ele não quer fazer, né? E infelizmente muita gente não entende isso, vem pro mercado de qualquer jeito, quer clicar de qualquer jeito e acabam partindo para essa vontade louca de querer sacar, de querer fazer as coisas, né? Enfim, assim mesmo, com bons setups, o inconsciente leva o trader a cometer erros óbvios, né? E aqui fica mais um tópico da autoimagem, né? Então, se você se vê como um fracassado, se você vê como um cara que é pobre coitado, ou enfim, não sei qual é a imagem que você tem de si mesmo, mas se você se vê dessa forma, né? Você tenderá a confirmar essa identidade, né? Então, assim, não adianta eu te dar um market maker buy model com todo checklist e o sell model com todo checklist,
sendo que no seu inconsciente você tá sempre se trazendo para esse lugar de fracasso, né? Então o inconsciente, seu inconsciente, ele sempre vai levar você a cometer erros que são óbvios. E quando você se pegar construindo uma narrativa até boa, mas cometendo erros de execução óbvios e fracos até, pode ficar tranquilo que é um dos erros da um dos sinais da autossabotagem, mostrando para você que, na verdade, o que lhe falta não é setup, é justamente você estar num ambiente correto, um ambiente onde é propício para que você seja profissional, um ambiente onde você seja cobrado para ser profissional, né? E é isso que falta muito por aí, inclusive nessa indústria que às vezes dá nojo. Eu mesmo, cara, aquele Cairo Trader, mano, nada contra ele, assim, eu não sei o trabalho dele dentro da comunidade, mas, cara, ele grita, ele exala muito vendedor de curso, tá ligado? E tem coisas que eu não sei de fato se é real, tá ligado? Eu espero muito que ele seja real, de verdade mesmo. Mas tem coisas assim que eu fico, sabe, velho, será que é isso mesmo que esse cara tá fazendo, velho? Será que é isso tudo mesmo? Ou é apenas mais um cara aqui, tá ligado? Pô, eu tiro por mim. Direto eu penso em abandonar tudo, velho. Direto eu penso em abandonar tudo. Porque o cara, quando é low profile, o cara, quando ganha dinheiro no mercado, mano, o cara fica se perguntando: será que é necessário mesmo estar fazendo isso tudo aqui, né? Eu cheguei a ter até uma meta de fazer 1 milhão com vendas de curso e tudo mais. Mas sei lá, mano, eu fico, sabe? Será que é necessário mesmo fazer uma renda assim, tá ligado? Eu tô mais pela emoção, pela galera, pelas almas das pessoas, pela vida das pessoas, pelos alunos que acreditam no trabalho. São pessoas que estão perdidas por aí, velho. E eu acho que um cara que não é guru dentro dessa indústria faz toda a diferença, tá ligado? E é foda isso, né? É muito foda. Enfim, então essa repetição inconsciente é o mecanismo de reforço de crenças limitantes, né? Então toda vez que você se vê com um setup excelente, ou então um setup foi totalmente desenhado ali, pô, na comunidade eu vejo direto isso acontecer. 4 ou 5 alunos executaram o mesmo setup, inclusive junto comigo, e aí o outro aluno ali do nada, ele, pô, Filipão, não peguei e tal, não sei o que, isso aí é nítido, autossabotagem gritando nele por conta justamente de algumas crenças limitantes que ele mesmo criou. E ele precisa identificar essas crenças limitantes, inclusive eu em terapia trabalho muito qualquer tipo de crença limitante que venha surgir, porque eu não tô no nível que eu quero estar, né? Eu quero meter o meu max allocation com 150 mil de 5 contas da Top Step. Esse é um plano meu, não sei para quando, não coloquei uma meta ainda, mas vou trabalhando em mim primeiro, que o resultado vem, independente, né? Então o insight é justamente operar contra a sua autoimagem, é remar contra a correnteza. O inconsciente sempre encontra formas de sabotar. Porque primeiro você tem que mudar a sua autoimagem. E para você mudar a sua autoimagem, você tem que fazer afirmações positivas para você mesmo. Você tem que se ver e se comportar. Como a gente falou numa aula que tem um tempo atrás, que a gente fez, né, um tempo atrás. Cara, não adianta você querer ser um trader, sendo que você não se vê como trader e não tem ações de um trader profissional. Tem ações de um trader profissional, leve isso a sério, se comporte como um cara que de fato leva isso a sério, né? E se comporte como tal, que com certeza através dessas primeiras atitudes pequenas que seja, às vezes a forma com que você senta no computador, a forma com que você escreve ali seus insights, a forma com que você espera com paciência o setup se formar, tudo isso já vai reforçando no seu subconsciente esse novo eu, né, que é difícil, mas por isso que leva ali 3, 4, 5 anos para você bater o martelo que ele existe dentro de você e se comportar como tal. Isso demora, é ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não, alguns levam mais, outros levam menos, mas a autoimagem para ser criada é isso, é a questão de se ver como, né? Então, operar contra a sua autoimagem é como remar contra a correnteza. O inconsciente sempre encontra formas de sabotar. E o ciclo vicioso, beleza, Giovanni, depois vê a gravada, irmão. Tem aí 34 minutos de aula. Você olha dessa parte para frente, beleza? 36 minutos, você olha do 34, que na verdade, 34 para frente. Então, o terceiro é o ciclo vicioso da culpa e da punição, né? Outro ponto que eu pego muitos alunos nesse ciclo. Cada perda vira gatilho para autocrítica destrutiva. Cara, isso aqui é repeteco demais. Sou burro, nunca vou aprender, irmão. Se você encara todo stop que você leva, ou pelo menos a maioria deles, como
uma autocrítica destrutiva e você fala e repete isso pra você, é muito provável que você vá ser esse cara. É muito provável que você vá ser esse cara. Porque aquilo que você fala com a boca, irmão, você acaba virando no seu coração, né? A gente tem que ser vigilante no nosso falar, né? Então, o que eu vejo demais mesmo, são pessoas que quando toma stop, o cara não aceita o stop. E depois de não aceitar o stop, automaticamente ele vai em busca de reforçar uma crença limitante que ele já tem e esse ciclo não para. Esse ciclo nunca para. É o que o Iago fazia. Ele fazia na brincadeira, dando risada, e eu lembro até hoje. Todas as vezes que a gente discutia, era porque ele fazia na brincadeira, eu chamava ele a atenção, cara, nem de brincadeira, fala que você é burro, que você é idiota, que o stop é comum pra você. Porque você acaba traindo isso. Ele, man, me deixa, não sei o que e tal. Eu deixava, né? Deixava, a gente tem que respeitar, a gente tem que ajudar a pessoa até onde ela quer ser ajudada. A partir do momento que ela não quer ser ajudada mais, a gente, infelizmente, tem que se calar e deixar que a pessoa bata a cabeça por ela mesma, né? Então, essas autocríticas destrutivas, elas alimentam um ciclo dentro da gente, que é o ciclo pela culpa, né? Você vai sempre se culpar pela perda. Isso é um reflexo até de como nossos pais lidavam com nossos erros quando éramos pequenos, né? Então você sempre vai ter culpa pela perda. Uma das coisas que eu vejo muito é o cara atribuir vergonha ao stop. Cara, você atribuir vergonha ao stop, você não aceitar o stop, é você dizer pra você mesmo que seu ego tá acima de tudo e você se importa muito com o que os outros pensam. Só que você tem que entender que foda-se o que os outros pensam, né? O lado B disso é a punição mental financeira. E aí, obviamente, quando você se culpa pela perda, você entra nesse ciclo e depois você vai pra punição mental, que o que é que acontece? Você vai ali, você cai ali pro overtrading, você dobra a sua posição, né? Você acaba indo dobrar o stop, você puxa um pouco mais o stop para baixo, você acrescenta mais um lote, né? Então você sempre quer se vingar porque você acabou de tomar um stop, porque você se culpou pelaquela perda. E aí você quer reforçar novamente a crença negativa, porque através dessa atitude de overtrade, de dobrar, de querer se vingar, você vai reforçar a sua crença negativa. Então o trader passa a não negociar para ganhar mais, mas para se punir inconscientemente, né? Então o insight que a gente traz disso é mais decisões não são acidentais, mas uma forma oculta de buscar coerência com o sentimento e de não merecimento. Cara, eu poderia parar aqui, né? Mas eu vou continuar. Então presta atenção, né? Os erros, eles não são acidentais. É uma forma oculta de buscar coerência com o sentimento de não merecimento que a gente deixa, tá? O vício no drama emocional. Alguns traders estão viciados no dinheiro. Não estão viciados no dinheiro, mas na montanha russa emocional, que é justamente aquela liberação de dopamina enorme, mas não é apenas com as vitórias, mas também com o risco, com o perigo, com aquele drama de você, e aí, agora, tal. A gente tem que reduzir isso ao máximo, reduzir esse vício desse drama emocional ao máximo, para que a gente trabalhe com frieza, trabalhe com calma. Por isso eu foco muito na meditação, a leitura, a calma ali, cara, antes do trading. Você tem que, sabe, você tem que tratar isso de alguma forma, diminuir isso de alguma forma, para que você não tenha um impacto muito grande na hora do trading. Então quando você libera uma dopamina pré-trading, cara, você já tá livre ali de muitos problemas que o trading pode te trazer. Então, assim o trading vira palco de intensidades que mascaram frustrações da sua vida pessoal. Então, se você é um cara que você tem muitas frustrações na sua vida pessoal, obviamente elas vão ser reveladas no mercado. Por isso que o mercado é um espelho. Você opera você mesmo. Então, enquanto o trading for usado como fuga emocional, ele não será ferramenta de liberdade, mas de aprisionamento, beleza? O quinto é o medo do sucesso. Irmão, parece contraintuitivo, mas muito trader temem o que o sucesso exigirá. Todo obstáculo que você passa na sua vida, ele tá levando você para um nível que muitas das vezes você não tem paciência para estar naquele nível ali e você tem medo do próximo nível. Talvez hoje você chegou até longe, talvez hoje você chegou no nível que você já entende, você já sabe como é que faz, mas você não consegue passar desse nível, porque você teme o que o sucesso vai exigir de você.
Então, sucesso implica consistência, implica disciplina, implica responsabilidade e esses atributos que desafiam seus velhos padrões do seu comportamento. Então, inconscientemente, o trader sabota a sua própria evolução para não ter que sustentar esse novo eu. Cara, isso aqui é muito real, tá? Então, falhar é mais confortável do que mudar, porque o fracasso é muito familiar pra gente. O sucesso, ele de fato exige uma transformação que poucos estão a fim de ter. Né? Então, a chave disso tudo, agora para a gente entrar na parte final, é reprogramar a autoimagem. Né? A técnica sozinha ela não vai corrigir essa autossabotagem. É preciso trabalhar a sua identidade de trader profissional. Né? Quando eu acerto, o dia seguinte é um peso foda. Pois é. É foda, né, velho? Tem que destravar isso aí, velho. Tem que me falar sempre que tiver isso aí. Você tem que me falar sempre. Pô, Felipão, eu tô sentindo aquela parada. A gente vai dar uma forma de vencer isso aí, tá ligado? Então é preciso trabalhar essa identidade do trader. Primeiro, tornar-se alguém que aceita o risco como parte natural do game, né? Eu acho que isso aqui é o nosso fundamento. E ver a perda como feedback, né? Como algo que realmente tem algo para te ensinar ali. E não como uma punição. Não como algo que é ruim, né? Construir hábitos que reforçam consistência, não intensidade momentânea. Né? Essa mudança é gradual, mas é a única forma de alinhar o comportamento com seus objetivos. Você não opera o mercado, você opera sua própria mente diante do mercado. E o sétimo é um caminho de libertação. Primeiro, tomada de consciência, que é perceber que erros repetidos não são falhas técnicas, mas padrões emocionais. Presta atenção nisso aqui, tá? Perceber que erros repetidos não são mais falhas técnicas, mas padrões emocionais. Ou seja, você cria um padrão, que é aquele modelo cognitivo que a gente já estudou aqui na mentoria. Interrupção do ciclo. Como é que você vai interromper esse ciclo seu que você está vivendo? Primeiro, substituir a autocrítica por autoobservação. Você vai ter essa autorreflexão de buscar em você mesmo o que é que esse erro está tentando te ensinar. E reconstrução da identidade, que é justamente cultivar a imagem de um trader disciplinado antes de buscar o resultado financeiro. Ou seja, você precisa cultivar, reconstruir a imagem do gambler, né, do apostador que tem dentro de você, para construir e cultivar a imagem de um trader disciplinado, que é daquele cara que senta, tem paciência, opera setup, não opera emoção, e assim você consegue seus primeiros resultados, mas precisa também solidificar esse trabalho e ter consistência nele. E o insight final é: consistência não nasce da estratégia, mas da congruência entre quem você é e como você age nesse mercado. Beleza, guys? Guys, finalizando no horário correto, deixa eu ver só o chat aqui agora. Comigo acontece o mesmo. Quando eu tenho um dia bom, os outros aumentam a ansiedade, tento controlar. Irmão, a gente vai falar amanhã, antes do mercado. Eu vou gravar. Eu vou ver se eu consigo entrar pelo celular, que a gente faz pelo celular. Enquanto eu estiver no cardio ali, eu vou tirar 10, 15 minutos para falar umas paradas com vocês. Você e Alexandre, se puder estar presente, eu agradeço bastante, que eu vou falar justamente sobre isso aí. Eu vou falar algumas coisas que já aconteceu comigo, né? E que eu pude me libertar e como eu me libertei. Beleza? Amanhã pré-market, ali por volta das 9h20, 9h30. Beleza? Parece que quando o take vem, o outro dia tem que dar take de novo. Também sinto isso. Beleza? A gente vai falar sobre isso amanhã. Beleza? Encerrando a aula.